O som do vidro se estilhaçando dentro da lixeira da cozinha foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. Mais alto que os murmúrios dos 33 parentes que me observavam. Mais alto que a música ambiente que tocava na sala de jantar. E definitivamente mais alto que a batida descompassada do meu próprio coração. Minha mãe, Helena, não olhou para trás. Ela simplesmente largou os restos dos porta-retratos. Minha infância, minha formatura, nossa última viagem em família. Como se estivesse descartando lixo comum. Então, ela se virou para a plateia de tios e primos, com o rosto contraído em uma máscara de mártir, e declarou com uma voz que cortava o ar. Cansei do seu peso financeiro. Você é um poço sem fundo. Cada palavra foi uma pedra atirada contra mim. Eu permaneci parada no meio da sala, o prato de sobremesa ainda na minha mão, sentindo o calor do constrangimento subir pelo meu pescoço. Ninguém disse nada. Ninguém se moveu. Eles apenas assistiram, validando o veredito dela com seu silêncio cúmplice e condenatório. Naquele instante, eu não era mais uma filha. Era um balanço contábil negativo. Meu pai Carlos, que até então estava sentado em sua poltrona preferida, apenas confirmou a sentença com um aceno lento e deliberado de cabeça. Seus olhos não encontraram os meus. Ele olhou para um ponto vago na parede, como se eu já tivesse desaparecido, e acrescentou com uma frieza que congelou minha alma. Você deveria devolver cada centavo que nós investimos em você. A humilhação verbal não foi suficiente. Minha irmã mais nova, Renata, a charmosa sem sorte, se levantou do sofá e caminhou na minha direção. Não havia compaixão em seu rosto, apenas irritação. Com uma força surpreendente, ela me empurrou fisicamente pelas costas, em direção à porta de saída. O empurrão não doeu no corpo, mas rasgou algo dentro de mim. Enquanto eu era conduzida para fora da minha própria casa de infância, os sussurros começaram a me seguir como uma praga. Ingrata, ouvi minha tia dizer. Sempre foi difícil, comentou um primo. Eu não resisti. Apenas permiti que me guiassem para a escuridão da rua, expulsa do único lugar que eu acreditava pertencer. A porta se fechou atrás de mim com um clique seco, final. O ar frio da noite foi um choque contra meu rosto quente e úmido de lágrimas que eu me recusava a derramar ali. Fiquei parada na calçada por um momento, ouvindo as risadas e a música que voltavam a preencher a casa, como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse existido. Uma parte de mim, a criança desesperada por aprovação que vivia em meu peito, queria bater naquela porta, implorar por perdão, perguntar o que eu tinha feito de tão errado para merecer aquilo. A culpa, plantada e regada por eles durante 32 anos, começou a florescer, me dizendo que a errada era eu, que eu não tinha sido uma filha boa o suficiente, uma irmã boa o suficiente. Eu comecei a caminhar sem rumo, sob a luz fria e solitária dos postes, cada passo ecoando o veredito deles na minha cabeça. Um poço sem fundo, um investimento perdido, uma ingrata. A dor era tão avassaladora que parecia física. Uma pressão esmagadora no meu peito que me impedia de respirar direito. Foi então, sob a luz de um poste que piscava intermitentemente, que algo mudou. As lágrimas que ameaçavam cair simplesmente secaram. A dor lancinante não desapareceu, mas se cristalizou. Transformou-se em uma clareza gélida, inabalável e assustadoramente calma. A necessidade infantil de ser amada por eles, a busca incessante por uma migalha de aprovação, morreu ali, naquela calçada escura e fria. Em seu lugar, nasceu uma certeza lógica e precisa. Eu não podia curar uma ferida que eles insistiam em manter aberta. A única solução era amputar a fonte da dor. A emoção se retirou e a estratégia assumiu o controle. Eles me chamaram de peso financeiro e falaram em devolver cada centavo. Pois bem, eles teriam exatamente o que pediram, mas nos meus termos. Eles não faziam ideia do que tinham acabado de despertar. Eu me pergunto se alguém que está me ouvindo agora já sentiu essa mesma chama gelada acender. É uma sensação que muda tudo. E se você já passou por isso, sabe que não há como voltar atrás. Continue aqui comigo para descobrir o que acontece quando o investimento perdido decide cobrar a dívida.
Aquela noite não foi um raio em céu azul. Foi o último trovão de uma tempestade que já durava 32 anos. Para entender a frieza com que tomei minhas decisões, é preciso entender a arquitetura da minha família, uma estrutura cuidadosamente projetada para me manter no porão. Desde que me entendo por gente, os papéis foram distribuídos com uma rigidez assustadora. Eu era a responsável, mas difícil. Minha irmã, Renata, 2 anos mais nova, era a charmosa, mas sem sorte. Cada uma dessas etiquetas era uma sentença. A minha me condenava a carregar todos os fardos, a resolver os problemas, a ser a adulta da relação, mesmo quando eu era criança. A dela a isentava de qualquer responsabilidade, transformando seus fracassos em traços de uma personalidade artística e incompreendida. Eles não estavam me expulsando por um suposto peso financeiro, repentino. Estavam apenas oficializando a função que eu sempre exerci. A de ser o pilar que eles podiam chutar sempre que a estrutura deles balançava, e que agora eles decidiram que não era mais necessário. A cena mais clara dessa dinâmica aconteceu no dia da minha formatura em Ciências Contábeis. Eu era a primeira da família a ter um diploma universitário, um feito que me custou noites de sono e um trabalho de meio período durante 4 anos. Na pequena festa que organizamos em casa, com os mesmos tios e primos que me assistiram ser expulsa, minha mãe, Helena, segurou meu diploma como se fosse um panfleto. Na frente de todos, ela olhou para mim, não com orgulho, mas com uma espécie de pena condescendente, e disse em voz alta: "Isso é só um papel. A vida real é outra coisa." O silêncio que se seguiu foi quebrado por ela mesma, que virou para o outro lado da sala e elogiou o espírito artístico de Renata, que tinha acabado de trancar a faculdade de design pela 2ª vez. Naquele momento, entendi que minhas conquistas concretas nunca teriam o mesmo valor que os fracassos poéticos da minha irmã. Meu sucesso era uma crítica silenciosa ao estilo de vida deles, e por isso, precisava ser minimizado, diminuído, transformado em nada. Meu pai, Carlos, nunca foi o agressor principal, mas talvez seu papel tenha sido ainda mais cruel. Ele era o executor passivo, o validador silencioso da tirania emocional de minha mãe. Sua principal motivação na vida sempre foi evitar a fúria de Helena. E para manter sua paz, ele me sacrificava sem hesitar. Se eu tentasse argumentar, mostrar um ponto de vista diferente, ele não me ouvia. Apenas balançava a cabeça e dizia: "Não irrite sua mãe, Laura." Ele me ensinou que a minha paz, minha dignidade e meus sentimentos eram menos importantes do que a tranquilidade dele. Ele não me protegia. Ele me entregava. Cada aceno de cabeça concordando com ela, cada olhar desviado enquanto eu era humilhada, era uma facada de traição. Aquele aceno de cabeça na noite do jantar, confirmando que eu deveria devolver cada centavo, não foi uma decisão nova. Foi apenas a continuação de uma vida inteira de covardia, onde meu bem-estar era o preço que ele pagava de bom grado para não ter que enfrentar a própria esposa. A exploração não era apenas emocional. Ela tinha um extrato bancário. Há alguns anos, criei uma conta poupança conjunta com minha mãe. Na minha ingenuidade, eu acreditava que seria para emergências da família. Eu depositava uma quantia fixa todo mês, um fundo de segurança que me dava a ilusão de que éramos uma unidade. No ano anterior, descobri, por acaso, ao checar o saldo para uma emergência real, que uma quantia considerável havia desaparecido. Quando questionei Helena, ela admitiu sem o menor pingo de culpa que usou o dinheiro para pagar uma viagem de Renata para a Europa. A justificativa dela? Sua irmã estava precisando de inspiração, Laura. Você é tão prática, não entende dessas coisas. A emergência era o tédio da minha irmã. O meu dinheiro, fruto do meu trabalho, foi usado para financiar o lazer dela. E a minha preocupação foi tratada como um defeito de caráter, uma falta de sensibilidade. Aquilo não foi um saque. Foi uma violação da confiança mais básica que eu ainda tentava manter. E então havia a dívida, a prova material e irrefutável da natureza predatória da minha relação com meu pai. Há exatamente 1 ano, ele me procurou em pânico.
Falou de uma oportunidade de negócio imperdível, um investimento urgente que mudaria a vida dele. Ele precisava de 30 spirin e prometeu devolver em 6 meses. Eu, a responsável, a que sempre resolvia tudo, tirei o dinheiro das minhas próprias economias, aquelas que eu guardava para dar entrada em um apartamento. Fiz a transferência bancária, acreditando em sua palavra. Os 6 meses se passaram. Nenhuma menção ao dinheiro. Tentei tocar no assunto delicadamente uma vez, e ele me cortou, dizendo que essas coisas levam tempo. Depois disso, o silêncio se tornou absoluto. O dinheiro simplesmente evaporou das nossas conversas, como se a transação nunca tivesse existido. Ele não apenas pegou meu dinheiro, ele apagou a dívida da realidade, contando com a minha submissão e meu medo de criar conflito para garantir que eu nunca mais o cobraria. Por anos, eu vivi dentro de uma gaiola psicológica que eu mesma ajudei a construir. Eu absorvia as humilhações, os abusos financeiros, o favoritismo descarado, e dizia a mim mesma que aquilo era o preço para ter uma família. Eu acreditava piamente na crença que eles instalaram em mim. Se eu revidar, vou confirmar a narrativa deles de que sou problemática e má. Preciso ficar quieta e aguentar para manter o mínimo de família que me resta. Cada sacrifício, cada centavo emprestado e não devolvido, cada conquista minha diminuída, era um tijolo a mais no muro que me separava da minha própria dignidade. Eu me tornei uma especialista em engolir sapos, em sorrir quando queria gritar, em pedir desculpas quando era a vítima. Eu fazia isso porque o medo de ficar sozinha, de ser oficialmente a ovelha negra, era maior do que a dor de ser maltratada. Eu estava disposta a pagar qualquer preço para pertencer, sem perceber que o lugar ao qual eu tanto queria pertencer era, na verdade, minha própria prisão. Portanto, quando minha mãe jogou aqueles porta-retratos no lixo, ela não estava apenas quebrando vidro e madeira. Ela estava quebrando o último fio de esperança ao qual eu me agarrava. Aquele gesto, seguido pelas palavras do meu pai sobre devolver cada centavo e pelo empurrão da minha irmã, não foi um ataque isolado. Foi a fatura final de uma vida inteira de débitos emocionais e financeiros que eles acumularam contra mim. Foi a declaração pública, diante de 33 testemunhas, de que meu valor para eles era negativo. Eles me trataram como um balanço contábil, um investimento que não deu retorno. A dor daquela noite foi imensa, mas também foi libertadora, porque pela primeira vez, eu entendi que não havia nada que eu pudesse fazer para ganhar o amor deles. A única coisa que eu podia fazer era parar de pagar por ele. E eles, que só entendiam a linguagem do dinheiro, estavam prestes a receber a cobrança. Uma cobrança que seria feita nos meus termos, com juros e correção monetária de uma vida inteira de silêncio. A primeira semana foi um exercício de resistência passiva. Depois de bloquear os números deles, meu celular ficou estranhamente silencioso. A paz, no entanto, era a calmaria que precede a tempestade. Eu sabia que era uma questão de tempo até descobrirem o primeiro movimento que fiz no meu tabuleiro. A confirmação veio na sexta-feira, através de uma enxurrada de ligações de números desconhecidos. Eram eles, claro. A conta conjunta, o fundo de emergência familiar, que só servia para cobrir as frivolidades de Renata, havia sido zerada. Imagino o choque de Helena no caixa de uma loja de grife, tentando pagar por um vestido caro e sendo informada de que o saldo era insuficiente. A humilhação que ela sentiu naquele momento deve ter sido uma pequena fração da que eu senti na sala de jantar deles. Ignorei as primeiras 20 chamadas. Cada vibração do aparelho era um teste à minha nova determinação. A velha Laura teria atendido na primeira, apavorada, pronta para se desculpar por um crime que não cometeu. A nova Laura apenas observava a tela, sentindo o gelo se solidificar em suas veias. Eventualmente, a curiosidade, ou talvez a necessidade de cravar o primeiro prego no caixão da minha antiga submissão, me fez atender. Era um número de um telefone público. A voz de Helena do outro lado era um chiado de fúria e pânico. Onde está o dinheiro? Laura, o que você fez? Não havia pergunta, apenas acusação. Ela não queria saber o porquê, apenas o quê. Respirei fundo,
sentindo o peso de 32 anos de condicionamento tentando me forçar a gaguejar, a me justificar, a pedir perdão. Mas a imagem do porta-retrato estilhaçado no lixo era mais forte. Minha voz saiu calma, nivelada, quase cirúrgica, um tom que eu mesma mal reconheci. Eu resgatei meus investimentos, eu disse, e cada palavra soou como uma porta de cofre se fechando. Antes que ela pudesse responder, eu desliguei. Meu coração batia descontroladamente, não de medo, mas de uma adrenalina aterrorizante e libertadora. Eu havia devolvido o primeiro golpe. O silêncio que se seguiu no meu apartamento foi o mais poderoso que já experimentei. Era o som da minha própria autonomia nascendo. A segunda semana trouxe uma escalada diferente. A notificação extrajudicial, redigida com a precisão impessoal de um advogado, foi entregue por carta registrada na casa dos meus pais. Eu não estava lá para ver, mas podia visualizar a cena com uma clareza dolorosa. Meu pai, Carlos, assinando o recebimento, talvez pensando que era algo sem importância. Depois, abrindo o envelope e vendo o timbre do escritório de advocacia, o seu nome completo, o meu nome como credora e o valor. 30 reais, IU 00, com prazo de pagamento de 15 dias. A raiva inicial, eu imagino, deve ter sido vulcânica. Como a filha ingrata ousava cobrar o próprio pai? Mas a raiva diante da prova irrefutável do comprovante de transferência que anexei, rapidamente se transformaria em algo muito mais profundo. Medo. Medo porque ele não tinha o dinheiro. Medo porque a sua imagem de provedor e homem de palavra estava sendo oficialmente contestada. Uma parte de mim, a filha que um dia o admirou, sentiu uma pontada de culpa. Mas essa pontada foi rapidamente sufocada pela lembrança do seu aceno de cabeça, me condenando e validando cada palavra cruel de minha mãe. Depois da notificação, as ligações pararam. O silêncio que se instalou foi mais pesado e ameaçador do que a gritaria anterior. Era um silêncio tático. Eles estavam se reagrupando, planejando o próximo ataque. E eu sabia que, para eles, a lógica e a lei eram apenas obstáculos a serem contornados pela força emocional e pela manipulação. Durante esses dias, a crença limitante que me aprisionou por toda a vida voltou com força total. A voz na minha cabeça, que soava assustadoramente como a da minha mãe, sussurrava: "Você está destruindo a família. Você está confirmando que é a problemática, a difícil, a egoísta. Nenhuma quantia de dinheiro vale essa ruptura." Eu tive pesadelos em que estava novamente na sala de jantar, mas desta vez eu era a única que gritava, enquanto todos me olhavam com pena e desprezo. Acordei suando frio mais de uma vez, questionando se a minha dignidade valia o preço da solidão absoluta. A culpa era um veneno lento, e eu sentia que estava lutando não apenas contra eles, mas contra uma versão de mim mesma que eles haviam criado para me controlar. A explosão veio na terceira semana, e foi pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Eles não me confrontaram em casa. Eles vieram até o meu local de trabalho. Helena e Carlos apareceram na recepção da empresa de contabilidade onde eu trabalhava, por volta das 3 da tarde, o horário de maior movimento. Eles não pediram para falar comigo. Eles começaram a fazer uma cena. Helena, com lágrimas de crocodilo escorrendo pelo rosto, dizia em voz alta para a recepcionista e para quem mais quisesse ouvir que a filha ingrata a havia abandonado e roubado. Carlos, ao seu lado, parecia um guarda-costas da injustiça, com uma expressão sombria, afirmando que eu era uma pessoa desequilibrada e que eles estavam ali, preocupados com a minha saúde mental. Eles não vieram para conversar. Eles vieram para me aniquilar profissionalmente, para destruir a única área da minha vida onde eu tinha controle e respeito. A humilhação foi instantânea e avassaladora. Meus colegas de trabalho saíam de suas salas para ver o que estava acontecendo. Eu me senti nua, exposta, julgada por todos. A cena só terminou quando os seguranças do prédio foram chamados pela minha chefe e os escoltaram para fora. Eles saíram gritando que eu me arrependeria. Fui chamada para a sala da minha chefe esperando o pior. Uma demissão, uma suspensão, no mínimo uma advertência severa. Eu já estava preparando meu discurso de desculpas, com o rosto queimando de vergonha. Mas para minha surpresa,
Ela fechou a porta e me ofereceu um copo d'água. Seu olhar não era de raiva, mas de uma compaixão que eu não recebia há anos. Laura, ela disse calmamente, o comportamento dos seus pais foi inaceitável e abusivo. Nós temos câmeras de segurança. Se você precisar de testemunhas para qualquer medida legal, a empresa te dará todo o apoio. Naquele momento, pela primeira vez, uma autoridade externa, uma pessoa neutra, validou a minha percepção. Não era eu a louca. O comportamento deles era objetivamente errado. Aquelas palavras foram como um bálsamo na minha ferida aberta. Recebi uma advertência formal por problemas pessoais trazidos ao ambiente de trabalho, mas ganhei uma aliada que eu não esperava. Aquela tarde marcou o fim do meu conflito interno. A tentativa deles de me destruir publicamente teve o efeito oposto. Ao trazerem a sua toxicidade para a luz do meu mundo profissional, eles revelaram a verdadeira natureza doentia da nossa relação para olhos imparciais. A culpa que eu sentia evaporou, substituída por uma certeza fria e cortante. A passividade não era mais uma opção. Ficar quieta não me protegeria. Apenas os encorajaria a escalar a violência emocional até que não sobrasse mais nada de mim. Eles haviam cruzado a última fronteira. Eles invadiram meu santuário, meu sustento, meu refúgio. A crença de que eu precisava aguentar para manter a família se despedaçou. Que família? Uma família não tenta destruir a reputação e a carreira de um filho por vingança. Naquele dia, eu entendi que a amputação não era apenas necessária. Era uma cirurgia de emergência para salvar minha própria vida. A dor da perda da ilusão familiar ainda estava lá, mas agora, pela primeira vez, o instinto de autopreservação era mais forte. Uma semana depois, recebi um convite. Não deles, mas da minha avó, a mãe de Helena. Um convite formal, impresso para sua festa de 60 anos, que aconteceria em um restaurante sofisticado. A família inteira estaria lá. Minha primeira reação foi jogar o envelope no lixo. Evitar o confronto parecia o caminho mais seguro. Mas então, olhei para a cópia da notificação extrajudicial sobre a minha mesa, ao lado do comprovante de transferência. Eles me acusaram de roubo e desequilíbrio na frente dos meus colegas. Eles me humilharam no meu território. A festa da minha avó não seria uma celebração familiar para mim. Seria uma audiência. E desta vez, eu não seria a ré em defesa. Eu seria a promotora. E minhas provas eram incontestáveis. A questão que pairava no ar era: até que ponto você precisa ir para que a verdade seja ouvida por aqueles que se recusam a escutar? Se você já se viu diante de um muro de negação como esse, fique comigo, porque a única maneira de atravessá-lo é, às vezes, derrubando-o por completo. A volta para casa depois do escândalo no escritório foi a viagem mais longa da minha vida. Cada semáforo vermelho parecia um convite para o desespero, uma pausa forçada para que as vozes deles ecoassem dentro do carro. Ingrata, desequilibrada, ladra. As palavras ricocheteavam no silêncio do veículo, mas, pela primeira vez, elas não encontravam o mesmo eco dentro de mim. O copo d'água que minha chefe me ofereceu parecia ter lavado não apenas minha garganta seca, mas também a camada de culpa que me cobria há anos. A validação dela, o apoio formal da empresa, as câmeras de segurança, eram fatos. E fatos são mais fortes que acusações. Eu estacionei o carro na garagem do meu prédio e fiquei ali por um longo tempo, com as mãos no volante, sentindo o motor esfriar. A humilhação ainda ardia, mas por baixo dela, uma nova fundação de concreto estava se solidificando. Eles não tinham me quebrado. Eles tinham me mostrado exatamente onde eu precisava construir meu muro mais alto e mais forte. A antiga Laura, que buscaria o telefone para se desculpar, morreu naquela tarde. O envelope chegou 2 dias depois. Era de um papel caro, texturizado, com meu nome escrito em uma caligrafia elegante e antiquada. Era da minha avó. Dentro, um convite formal para sua festa de 60 anos. O local era um dos restaurantes mais caros da cidade, um lugar que minha família frequentava apenas para ocasiões que exigiam uma performance pública de união e prosperidade. Meu primeiro impulso foi visceral: rasgar o papel em 1000 pedaços e jogá-lo no lixo.
junto com os restos dos porta-retratos que minha mãe havia destruído. A ideia de entrar naquela sala, de enfrentar os 33 pares de olhos que me viram ser expulsa, de sentir o peso do julgamento deles, era fisicamente nauseante. Seria mais fácil desaparecer, ignorar, deixar que eles contassem a versão deles da história, me pintando como a vilã louca e problemática. A autopreservação gritava para que eu me escondesse, para que eu não desse a eles outra chance de me ferir. Por um momento, a covardia pareceu a escolha mais lógica e segura. Mas então, meu olhar caiu sobre a minha mesa de centro. Ali, ao lado do convite opulento, repousava a cópia da notificação extrajudicial enviada ao meu pai e o comprovante da transferência de R$ 30.000. De um lado, o mundo deles. Aparências, tradições, acusações sussurradas e alianças de sangue. Do outro, o meu novo mundo. Fatos, documentos, provas irrefutáveis e a lei. A festa da minha avó não era um convite para uma celebração. Era uma intimação para o meu próprio julgamento. E eu percebi, com uma clareza que cortava como vidro, que não comparecer seria o mesmo que confessar a culpa. Eles contavam com o meu medo. Eles contavam com a minha submissão. Eles esperavam que eu me encolhesse e sumisse, validando a narrativa deles com a minha ausência. Naquele instante, a decisão foi tomada. Não com raiva, não com ódio, mas com a frieza de uma contadora fechando um balanço. Eu iria àquela festa. Mas não como a neta ou a filha. Eu iria como uma credora. E a dívida que eu iria cobrar não era apenas financeira. A partir daquele momento, a emoção se retirou do processo. O choro, a dor, a busca por porquês. Tudo isso foi arquivado em uma pasta mental chamada Perdas e Danos, a ser analisada depois. Agora era a hora de estratégia. Peguei uma folha de papel e comecei a listar os pontos do meu plano. O objetivo não era gritar, não era fazer uma cena como a deles. O objetivo era a precisão cirúrgica. Eu precisava transferir a narrativa das mãos deles para as minhas. E a única forma de fazer isso era com provas, não com emoções. Eles me atacaram com sentimentos distorcidos. Eu responderia com fatos inegáveis. A plateia seria a mesma, toda a família. Mas o palco seria diferente. Não seria a casa deles, onde Helena era a rainha soberana. Seria um território neutro, onde a matriarca, minha avó, era a autoridade máxima. E era para ela que minha apelação seria dirigida. Eu não precisava convencer a todos. Eu só precisava convencer a juíza certa. Passei a noite seguinte me preparando. Fui a uma gráfica e fiz 3 cópias coloridas e de alta qualidade da notificação extrajudicial e do comprovante de transferência. Coloquei cada conjunto em um envelope branco e limpo. Um para a minha avó, um de reserva e um que ficaria na minha bolsa, à vista. Escolhi a roupa que usaria. Um vestido simples, elegante, de cor neutra. Nada que chamasse a atenção, nada que pudesse ser criticado. Meu cabelo estaria preso em um coque. Minha maquiagem seria mínima. Eu não seria a desequilibrada que eles pintaram. Eu seria a imagem da calma e da racionalidade. Pratiquei na frente do espelho a frase que eu diria. Não para decorá-la, mas para que ela saísse sem tremor na voz, sem lágrimas nos olhos. Vó, me desculpe fazer isso no seu aniversário, mas eu não sou ladra. Só estou pedindo de volta o que emprestei para o meu pai. Cada palavra era uma peça de armadura que eu vestia, me protegendo não do ataque deles, mas da minha própria vulnerabilidade. Na noite anterior à festa, olhei para o meu reflexo. A mulher que me encarava não era a mesma de semanas atrás. A necessidade desesperada por aprovação em seus olhos havia sido substituída por uma determinação gélida. Havia uma tristeza ali. Sim, a tristeza de quem entende que precisa amputar um membro para sobreviver. Eu estava de luto pela família que eu nunca tive, pela mãe que eu idealizei, pelo pai que nunca me protegeu. Mas o luto não me paralisava mais. Ele era o combustível. Eles me chamaram de peso financeiro e poço sem fundo. Eles me trataram como um item em uma planilha. Pois bem, eu iria apresentar o balanço final. Eles queriam que eu devolvesse cada centavo investido em mim. Eu não podia devolver uma infância,
mas eu podia, com certeza, cobrar uma dívida. E o preço que eles pagariam, diante de todos, seria a única coisa que eles realmente valorizavam: a imagem pública de uma família perfeita. A cortina estava prestes a subir para o último ato, e pela primeira vez eu era a diretora da peça. A manhã seguinte ao jantar não amanheceu com a dor familiar da humilhação, mas com a clareza fria de um plano de ação. O sol que entrava pela janela do meu quarto não parecia mais um acusador, mas um holofote iluminando um caminho que, pela primeira vez, era meu. Não havia mais lágrimas para chorar. No lugar delas, havia uma lista de tarefas. O primeiro item era o mais simbólico e o mais urgente: ir ao banco. Enquanto me vestia, escolhendo uma roupa formal e impessoal, eu não me sentia como uma filha traída, mas como uma gestora de crise prestes a executar um plano de contenção de danos. Os danos, no caso, eram 32 anos da minha vida. O café da manhã foi um copo de água e a certeza de que a passividade havia me custado caro demais. O silêncio no meu apartamento não era mais de solidão, mas de concentração. A primeira batalha da minha guerra particular estava prestes a começar, e eu seria a única soldada em campo. Cheguei à agência bancária pontualmente às 8 da manhã, a primeira cliente do dia. O ar-condicionado gelado do ambiente era um espelho do que eu sentia por dentro. Sentei-me em frente ao gerente, um homem de meia idade com um olhar cansado, e expliquei meu objetivo com uma calma que me surpreendeu. Gostaria de encerrar a conta poupança conjunta número 73458 e transferir a totalidade do saldo para minha conta pessoal. Ele não fez perguntas pessoais. Para ele, eu era apenas um número, uma transação, e essa impessoalidade era exatamente o que eu precisava. Enquanto ele digitava no sistema, eu olhava para minhas mãos sobre a mesa, firmes e sem tremores. Ele imprimiu os formulários e me entregou a caneta. O valor total era de 75. Nairo, 00. Cada centavo ali representava um sacrifício meu, um extra que eu fiz, uma saída que eu neguei a mim mesma. Assinar aquele papel foi como assinar minha própria declaração de independência financeira. Com a transação confirmada e o comprovante em mãos, senti uma onda de alívio e pânico ao mesmo tempo. Aquele dinheiro, que na minha cabeça era uma rede de segurança para eles, agora era apenas meu. A transferência para a minha conta secreta, uma que eles nem sabiam que existia, foi o primeiro muro que construí. Era a prova material de que o cofre da família, que eles usavam como caixa eletrônico pessoal, estava permanentemente fechado. Eu sabia que a descoberta seria uma questão de dias, talvez horas. Imaginava minha mãe ou Renata tentando usar o cartão e sendo confrontadas com um saldo zerado. A fúria delas seria monumental, mas pela primeira vez, a fúria delas não teria consequências financeiras para mim. Aquele ato não foi sobre ganância, foi sobre sobrevivência. Foi sobre estancar uma hemorragia que já durava décadas, cortando o acesso dos parasitas ao hospedeiro. Da agência bancária, fui direto para o segundo item da minha lista. Usando o Google, pesquisei por escritórios de advocacia especializados em direito civil, escolhendo um que não tivesse nenhuma conexão com os círculos sociais da minha família. Precisava de um profissional, não de um mediador familiar. Às 11 da manhã, eu estava sentada em uma sala de reuniões com paredes forradas de livros, explicando a situação para um advogado chamado Dr. Martins. Ele ouviu em silêncio, sem demonstrar emoção, apenas fazendo anotações em um bloco de papel. Entreguei a ele a cópia do comprovante de transferência de 30 mil $, 00 para a conta do meu pai, Carlos Almeida, feita há 1 ano. A descrição da transação, que eu mesma digitei na época, era clara e inequívoca. Empréstimo. Não havia espaço para interpretações, para desculpas de que era um presente ou uma ajuda. Era um contrato financeiro documentado. Dr. Martins analisou o documento por um longo momento. Depois olhou para mim por cima dos óculos. A prova é robusta, ele disse com uma voz grave. Podemos emitir uma notificação extrajudicial de cobrança imediatamente.
Ele terá um prazo de 15 dias para efetuar o pagamento integral do valor, acrescido de juros e correção monetária, sob pena de iniciarmos um processo judicial de execução de dívida. Cada termo técnico que ele usava era música para os meus ouvidos. Processo judicial, execução de dívida. Essas eram palavras do mundo real, do mundo das consequências, um idioma que meu pai, com sua aversão a confrontos e responsabilidades, seria forçado a entender. Eu o instruí a prosseguir. Paguei seus honorários iniciais com meu cartão de crédito, sentindo o poder de transformar uma dor emocional em uma ação legal, fria e calculada. A notificação seria a minha resposta formal à acusação de que eu era um peso financeiro. Ao sair do escritório do advogado, senti que havia trocado de pele. A vítima que fora expulsa de casa estava sendo substituída por uma credora que exigia o que era seu por direito. A notificação extrajudicial, com o timbre do escritório, o número do protocolo e a linguagem jurídica impessoal, era mais do que um pedido de dinheiro. Era um manifesto. Era a prova, em papel timbrado, de que a narrativa deles era uma fraude. Eles me acusaram de ser um poço sem fundo, mas o documento provava quem, de fato, havia se aproveitado financeiramente de quem. Eu não precisaria mais gritar para ser ouvida. A lei gritaria por mim. Aquele pedaço de papel que seria entregue por um oficial de justiça na casa que um dia foi minha. Era a materialização da minha nova postura. Eu não iria mais absorver o custo da disfunção deles. A conta finalmente seria enviada para o devedor correto. O terceiro passo foi o mais fácil e, talvez, o mais libertador. Sentei em um café, pedi uma água com gás e, metodicamente, abri meu celular. Fui até a lista de contatos e encontrei o nome mãe. Pressionei o botão de bloqueio. A confirmação apareceu na tela, e uma sensação de paz imediata tomou conta de mim. Em seguida, pai, bloqueado. Renata, bloqueada. Continuei a limpeza em todas as redes sociais, removendo qualquer ponte digital que eles pudessem usar para me alcançar com suas manipulações, acusações e falsos pedidos de desculpas. O silêncio que se seguiu no meu celular foi profundo. Era um silêncio que eu mesma havia criado, uma fronteira que eu mesma havia estabelecido. Pela primeira vez em anos, eu tinha o controle total sobre quem podia ou não entrar no meu espaço pessoal. Eu não estava mais esperando a próxima ligação tóxica, a próxima mensagem passivo-agressiva. Eu havia desligado o telefone na cara deles, talvez para sempre. O último passo do dia era o mais concreto de todos. Contratei um chaveiro e o encontrei no meu apartamento às 14h. Enquanto ele trabalhava, desmontando a fechadura antiga que meus pais tinham uma cópia da chave, eu observava pela janela. A chave reserva era um símbolo da falta de limites, da crença deles de que tinham o direito de invadir meu espaço a qualquer momento, sem aviso. O som da furadeira era como uma cirurgia, removendo a última vulnerabilidade física que me conectava a eles. O chaveiro terminou o serviço e me entregou um conjunto de chaves novas, brilhantes e desconhecidas para qualquer outra pessoa no mundo. O clique da nova fechadura quando girei a chave pela primeira vez foi o som mais seguro que eu já tinha ouvido. Meu lar, meu santuário, estava finalmente protegido. Eles não podiam mais entrar. Naquela noite, sentada no meu sofá, no silêncio do meu apartamento recém-fortificado, olhei para os 3 objetos sobre a mesa de centro: o comprovante da transferência bancária, o cartão de visitas do Dr. Martins e o novo chaveiro. Eram as ferramentas da minha reconstrução. Eu não sentia alegria, mas uma calma sombria e determinada. Eu havia erguido minhas defesas, cortado as linhas de suprimento e preparado meu contra-ataque legal. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, eu sabia que a parte mais feia estava apenas começando. A sensação de trancar aquela porta foi aterrorizante e libertadora. Eu me pergunto de qual cidade vocês estão assistindo e se já sentiram a necessidade de construir um muro como este para se proteger. Fiquem por aqui. Porque a reação deles a esses muros foi mais destrutiva do que eu jamais poderia imaginar. Entrei no restaurante como quem entra em território inimigo. O ar era pesado com o cheiro de comida cara e perfume, mas para mim,
cheirava a julgamento. 40 pares de olhos, os mesmos que me assistiram ser expulsa, seguiram-me desde a porta até a pequena mesa no canto que, generosamente, haviam reservado para mim, como se eu fosse uma convidada de segunda classe. Cada passo era calculado. Minha postura, ereta, minha expressão, neutra. O vestido simples que eu usava era minha armadura, e a bolsa que eu segurava contra o corpo não continha apenas uma carteira e um celular, mas a munição para a batalha final. Eu não era mais a Laura que buscava um aceno de aprovação. Eu era uma auditora chegando para uma inspeção surpresa, e eu sabia, com uma certeza arrepiante, que as contas daquela família não iriam fechar. Sentei-me, sentindo o peso do silêncio coletivo, e esperei. A paciência, que antes era uma ferramenta de submissão, agora era minha arma mais afiada. O início da festa foi uma performance de normalidade forçada. Risadas altas demais, brindes vazios, conversas que morriam sempre que eu olhava na direção de quem falava. Meu pai, Carlos, evitava meu olhar a todo custo, concentrando-se em seu prato como se fosse o objeto mais fascinante do mundo. Renata, minha irmã, cochichava com primas, lançando olhares venenosos em minha direção. Minha mãe, Helena, era a mestra de cerimônias da minha humilhação silenciosa, circulando pelas mesas, tocando nos ombros das pessoas, construindo sua base de apoio para o que ela planejava a seguir. Eu comia em silêncio, saboreando a comida que eu mesma pagaria, observando a todos como se estivesse assistindo a um filme. A distância emocional que eu havia criado era meu escudo. Eles não podiam mais me ferir com sussurros e olhares. Para eles, eu era o problema. Para mim, eles eram apenas o objeto do meu estudo final, antes de fechar o livro para sempre. A inevitável confrontação aconteceu entre o prato principal e a sobremesa. Helena, com o rosto contraído em uma máscara de mártir sofredora, caminhou até minha mesa. O barulho do restaurante diminuiu, como se todos estivessem esperando por aquele momento. Ela não se sentou. Permaneceu de pé, olhando para mim de cima, a personificação da autoridade injusta. Eu não acredito que você teve a coragem de aparecer aqui, Laura. Sua voz era alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Depois de roubar o dinheiro da sua família, depois de nos abandonar, você vem aqui para estragar o aniversário da sua avó? Você não tem um pingo de vergonha? Adadun. A acusação de roubo foi a palavra-chave. Era o gatilho que eu esperava, a deixa para o meu ato final. Todos os olhos estavam em mim, esperando que eu chorasse, gritasse ou me encolhesse. Eles esperavam a Laura de sempre. Mas ela não morava mais em mim. Eu não respondi a ela. Ignorá-la foi o primeiro golpe. Lentamente, abri minha bolsa e retirei o envelope branco e imaculado. Levantei-me da cadeira, não com raiva, mas com uma calma deliberada que pareceu desarmá-la por um segundo. Meu alvo não era ela. Meu alvo era a corte suprema daquela família. Caminhei os poucos metros que me separavam da mesa principal, onde minha avó estava sentada, cercada por seus filhos. Pude sentir o olhar de Helena queimando em minhas costas. Parei ao lado da cadeira da minha avó e, com o máximo de respeito que consegui reunir, estendi o envelope para ela. Minha voz, quando saiu, era firme, clara e sem um pingo de tremor. Vó, me desculpe fazer isso no seu aniversário, mas eu não sou ladra. Só estou pedindo de volta o que emprestei para o meu pai. As palavras pairaram no ar, precisas e irrefutáveis, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Minha avó, uma mulher cuja expressão raramente mudava, olhou de mim para Helena e depois para o envelope em minha mão. Havia uma hesitação em seus olhos, mas ela o pegou. Suas mãos, enrugadas pelo tempo, abriram o lacre com cuidado. Ela tirou as folhas de dentro. Primeiro, a notificação extrajudicial, com o timbre oficial do escritório de advocacia. Seus olhos percorreram as primeiras linhas e sua sobrancelha se arqueou. Depois, ela viu o segundo documento, a cópia colorida do comprovante de transferência bancária. Seu dedo traçou a linha que mostrava meu nome como remetente, o nome de Carlos Almeida como destinatário, o valor de R$30.000 e,
O mais importante, a descrição que eu havia digitado há 1 ano. Empréstimo. O som da respiração dela pareceu ecoar no salão silencioso. Ninguém se movia, ninguém falava. 40 pessoas prenderam a respiração, testemunhando a verdade ser desembrulhada em papel. O poder mudou de mãos naquele instante. Não com um grito, mas com o virar de uma cabeça. Minha avó baixou os papéis lentamente sobre a mesa. Ela não olhou para mim. Ela não olhou para Helena. Seu olhar, frio como aço e pesado como uma sentença, cravou-se em meu pai. Carlos, que até então estava encolhido em sua cadeira, pareceu diminuir ainda mais, o rosto passando de um vermelho raivoso para um branco pálido de pavor. O aceno de cabeça que ele usou para me condenar em sua sala de jantar agora era inútil. A matriarca da família, a única opinião que realmente importava naquela hierarquia, o estava julgando em silêncio, e o veredito era culpado. As acusações de Helena sobre roubo e ingratidão evaporaram, transformadas em cinzas pela prova documental. O poder narrativo, que ela usou como uma arma por toda a minha vida, havia sido arrancado de suas mãos e colocado sobre a mesa, em preto e branco, para que todos vissem. Minha missão estava cumprida. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Eu não precisava de uma confissão. Eu só precisava que a verdade fosse vista pela autoridade correta. Fiz um leve aceno de cabeça para minha avó, um gesto de respeito e de encerramento. Então, virei-me e caminhei em direção à saída. Não corri. Cada passo era firme, ecoando no silêncio que eu havia criado. Eu não olhei para trás para ver o rosto chocado de Helena, o pânico de meu pai ou a confusão dos meus parentes. Eu não precisava. Pela primeira vez, eu estava deixando uma reunião de família não como uma vítima expulsa, mas como alguém que escolheu sair. Ao empurrar a porta de vidro do restaurante e sentir o ar fresco da noite no meu rosto, eu não senti alegria. Senti o alívio profundo e solitário de uma cirurgia bem-sucedida. A parte doente havia sido removida. O custo foi a família, mas o que eu ganhei foi a mim mesma. E essa era uma troca que eu faria de novo, 1000 vezes. O silêncio do estacionamento do restaurante era mais denso do que o tumulto que eu deixei para trás. Enquanto eu caminhava para o meu carro, sob a luz fraca da noite, eu não sentia o triunfo que imaginei. Não era alegria. Era algo mais profundo e pesado. Alívio. O alívio que um cirurgião deve sentir após amputar um membro gangrenado para salvar o resto do corpo. Eu havia cortado fora a minha família. A dor fantasma da perda estava ali, uma pontada surda onde eles costumavam estar. Mas pela primeira vez em 32 anos, a infecção havia parado de se espalhar. Eu não chorei. As lágrimas pertenciam à Laura, que ainda acreditava que aquele amor podia ser consertado. Aquela Laura não existia mais. Ela ficou para trás naquela sala de jantar, junto com os cacos dos porta-retratos no lixo. A mulher que ligou o carro e dirigiu para casa naquela noite era uma estranha para mim mesma. Uma mulher que finalmente entendia que a solidão escolhida era infinitamente melhor do que a companhia que te destrói. Uma semana depois, o dinheiro apareceu na minha conta. Uma transferência bancária de 30 mil reais, sem nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de contato. Foi uma transação fria, silenciosa, a admissão de culpa mais eloquente que meu pai poderia ter feito. O silêncio deles, que antes era uma arma de punição, tornou-se o meu santuário. Meu telefone não tocava mais com números desconhecidos. Minhas redes sociais estavam livres de comentários passivo-agressivos. O silêncio deixou de ser uma ausência assustadora e se tornou uma presença calmante, o som da minha própria paz. Eu nunca mais ouvi falar diretamente deles. Soube por um primo distante que me encontrou na rua meses depois que a dinâmica da família havia implodido. Sem mim para culpar e absorver a toxicidade, eles se voltaram uns contra os outros. A imagem pública, que eles tanto prezavam, rachou sob o peso da verdade que eu simplesmente coloquei sobre a mesa. O balanço final da minha vida com eles estava fechado. No lado do débito, uma mãe, um pai, uma irmã, uma infância de condicionamento e a ilusão de pertencimento. No lado do crédito, a minha dignidade, o meu futuro, o meu dinheiro
E, o mais importante, a posse da minha própria narrativa. Eles me chamaram de peso financeiro. Mas a verdade é que eu era o pilar que sustentava o teto frágil da disfunção deles. Ao me retirar, a estrutura inteira ruiu. Eu não me tornei a vilã que eles tentaram pintar. Eu me tornei a contadora da minha própria vida. E decidi que a conta deles estava me levando à falência emocional. A transformação não foi um evento explosivo. Foi a lenta e gradual aceitação de que meu valor não estava na aprovação deles, mas na minha capacidade de me proteger, mesmo que isso significasse me proteger deles. Hoje, quando penso neles, não sinto mais raiva ou dor. Sinto uma espécie de tristeza distante, a mesma que se sente ao olhar para uma casa antiga e abandonada onde um dia você morou. Há memórias ali, mas elas não te pertencem mais. Aprendi da maneira mais difícil que um lar não é o lugar onde você nasceu, mas o lugar onde você tem permissão para existir sem precisar se desculpar por isso. Eu construí esse lar dentro de mim, com fronteiras fortes e janelas abertas para um futuro que só eu defino. A justiça, no fim das contas, não foi sobre vingança ou punição. Foi sobre a simples e poderosa liberdade de fechar um livro e começar a escrever o próximo, em uma página completamente em branco, com a minha própria caligrafia.